Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias, segunda a sexta-feira, sempre disponíveis a você. Um novo episódio, uma nova reflexão às 5h05 da tarde, nos nossos canais YouTube, Instagram, Rádio Cidade, nos podcasts, de audiobook, tudo tem aí para que você possa ter acesso e compartilhar com quem você ama. E o tema dessa semana a gente está falando sobre 5 armadilhas que precisamos estar atentos para que não seja usado contra nós situações e circunstâncias que tragam o impedimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E o nosso tema de hoje, cuidado com o medo. Bom, medo, né? Medo é uma situação que assola o coração de todos nós, né? Não é uma questão de não estar com temores, com angústia, mas nós não podemos dirigir a nossa vida por medo. É simples, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Algumas pessoas dizem, mas o medo é positivo, ele fala de cuidado, de zelo, claro. Quando a gente tem atenção, quando a gente tem responsabilidades, né? A gente está sempre atento às decisões que precisamos tomar. Mas medo é sempre pejorativo, é sempre ruim. Por isso que a Bíblia diz que quem conhece a Deus, quem conhece o amor de Deus, não se move pelo medo. Tem gente que diz assim, não é? Tive medo, por isso não fiz. Ou tive medo, por isso eu fiz. E essa atitude, essa escolha motivada pelo medo é sempre ruim. Então o que nós devemos fazer? Ser movidos por fé, por certeza, por convicção. Essa fé que vem do conhecimento da palavra de Deus. Todas as vezes que eu quero mover a minha vida na direção, tomar uma decisão, eu preciso ser movido pela fé e não por medo. E eu quero ler um texto para você que nos ajuda a entender isso. Está lá em Isaías, no capítulo 41, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, é uma afirmação de Deus para a nossa vida. Está dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você, porque eu sou por você. Se Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, dessas bilhões de estrelas, dessa complexidade da mente humana, né? da beleza de todas as coisas criadas, está dizendo para mim e para você, não tenha medo, porque eu vou estar com você sempre. Isso produz o que na nossa alma? Consolo, paz, alegria, esperança, né? E olha só o que Paulo escrevendo ao Timóteo, seu discípulo, ele diz, lá em Timóteo, capítulo 1 da segunda carta, o verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas versões você vai ver, ao invés de covardia, medo. Então, covardia, muitas vezes, é agir pela minha força, pela minha capacidade. Eu me deparo com uma situação, vejo que eu sou menor, e eu me acovardo, eu recuo, eu tenho medo. Mas quando eu olho para Deus, quando eu entendo a voz de Deus para a minha vida, não há como recuar, não há como ter medo, não há como ficar paralisado. Já viu quanta gente na vida está estacionada, paralisada, por conta de situações, circunstâncias que aconteceram há anos atrás e que agora, por medo daquilo se repetir, de acontecer de novo, ela se encontra no mesmo lugar. Gente que está satisfeita, ou pelo menos se conformou com a vida bem menor do que aquela que é a aventura que Deus tem para nós na jornada e na caminhada. Você tem medo? Então agora deposite isso na presença de Deus. Você está angustiado? Deposite seu coração na presença de Deus. Essa é uma armadilha do inimigo para te privar de conhecer toda a plenitude do que Deus tem para você. Esta é uma situação que o inimigo levanta para que a gente restrinja o nosso viver a situações menores do que aquela que Deus preparou. Jesus diz assim, eu vim
para que você tenha vida e vida em abundância. É algo infinitamente melhor, maior, que somos capazes de pedir, pensar ou imaginar. Por isso que Deus está dizendo: eu sou com você, eu sou contigo, não te assombres, né? Não se espante, né? Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Olha que promessa linda. Te ajudo, te sustento pela minha destra poderosa. Deus está dizendo, agindo Ele, ninguém pode impedir. Fuja dessas situações que causam paralisação na sua vida. Haja na sua vida por fé. Cuidado, porque muita gente está se desculpando pela lógica humana e dizendo, não, mas é razoável que eu tenha medo. Não, eu ajo por fé, porque Deus disse, aquele que falou, aquele que fez promessa, vai cumprir o que prometeu. Por isso, conheça a palavra de Deus, né? Não restrinja o seu viver na sua lógica humana, mas olha para as Santas Escrituras. Que Deus te abençoe.